Bem-vindo, bem-vinda. Vamos agora ao meu segundo ensinamento a respeito da ufologia transpessoal, esotérica e ensinamentos que podem agregar algo às tuas buscas espirituais, às tuas buscas transpessoais, ok? Na minha lição anterior, eu estava falando de grupos de pessoas que se reuniam, médiuns, videntes, clarividentes, para entrar em contato com seres de outros planetas. Então nós nos reuníamos, entrava num estado alterado de consciência. Tinha pessoas que até utilizavam ayahuasca, outros até utilizavam-se de jurema. Eu entrava num transe através de toques de tambor, de batidas de tambor. Entrava num transe mediúnico para receber informações desses seres. Pois bem, depois de nós nos reunirmos muito, eram muitos médiuns, muitos clarividentes e pessoas mais céticas também que acompanhavam tudo. Eu lembro que tinham pessoas que anotavam tudo que estava acontecendo ali. Ficavam anotando tudo. Então, num certo momento, nós começamos a entrar em contato com esses seres, depois de muito trabalhar para não recebermos mais pessoas que morreram, entidades, porque às vezes também, dependendo do médium, cada médium tem um canal receptivo, e dependendo do médium, você pode pensar o seguinte: tem seres que incorporam ou canalizam seres da água, não são seres humanos, são seres da água. Por exemplo, Iemanjá é um elemental da água. Nós vamos pegar, por exemplo, existem elementais da terra, existem as salamandras, são elementais do fogo. É como se cada médium tivesse um telefone e um telefone celular e fosse entrar em contato com outro telefone que ele liga. Então, por exemplo, no kardecismo, um kardecista, alguém de mesa branca, ele não vai incorporar a priori, tudo tem exceções, mas a priori, um kardecista não vai incorporar uma Iemanjá, um preto velho, um Exu, porque ele tem uma linha telefônica mediúnica, como se fosse uma linha de rádio. Já alguém do candomblé incorpora esses seres que são divindades, eu acho isso lindo. Já um índio incorpora os seres da mata, a jurema, por exemplo, o catimbozeiro. Já na África, eles entram em contato incorporando outros seres. E na ufologia esotérica, nós buscávamos entrar em contato incorporando ou escrevendo, que seria psicografia, seres de um local que nós chamávamos Confederação dos Planetas. Eu já vou estar abrindo aqui. Nós buscávamos o contato com seres da Confederação dos Planetas, especificamente de um local chamado Apo. Nós buscávamos seres desse local chamado Apo. Pois bem, depois de muito tempo começou as canalizações. Eu me lembro que as mais significativas era de um comando chamado Astar Shehan, e que depois que o Jovino começou a entrar em contato com esse comando de Astar Shehan, muita gente começou também. E as pessoas que estudavam ufologia naquela época falavam que a maioria das pessoas que entravam em contato com esse comando era tudo fantasia, era tudo delírio. Era tudo assim, como eu falei na primeira lição, era um espírito se fazendo passar. Como entrei em contato em pessoas que se faziam passar por San Germano, outras faziam passar por Jesus, por Buda. Porque se imagina eu, Otávio, falar assim, eu canalizo Jesus, eu vou gostar. Aí eu canalizo uma pessoa de péssima vibração, eu não vou gostar, eu vou limpar. Imagina, tem pessoas que hoje dizem que canalizam o Osho, o mestre Osho. O Osho ele deixou bem claro, para quem era discípulo dele, de verdade, que ele jamais iria aparecer, que ele jamais iria dar qualquer tipo de informação depois que ele morresse. Ele falou isso o tempo inteiro.
Agora tem algumas pessoas que dizem, mas enfim, cabe a cada um de nós acreditar ou não em alguma coisa. Então chegou no momento que nós começávamos a ter visões, a ter percepções, enfim. E aí veio o tal do contato de primeiro grau, que isso foi uma das experiências mais extraordinárias que eu tive na minha vida. Eles marcaram com o nosso grupo, as entidades de outros planetas, galáxias, enfim, de se encontrarem na Anhanguera, que é uma estrada. A Anhanguera é uma estrada que ia para Campinas na época, não tinha Bandeirantes ainda. Tal hora, tal quilômetro da Anhanguera, para todo mundo estar lá. Então, nosso grupo foi tudo lá para Anhanguera. Nós recebemos esse aviso na casa de uma pessoa e fomos lá para Anhanguera, tal hora, tal local. Para nossa surpresa, tinha outros grupos lá também de ufologia. Não era só nós. Existiam outros grupos que tiveram uma intuição, ou tiveram uma mediunidade, ou uma percepção de que naquela hora aconteceria um contato imediato de primeiro grau. O que é primeiro grau? Nós iríamos ver a nave, ou as naves, que foi o que aconteceu. Voltando um pouquinho, quando nós nos reuníamos para fazer a canalização ou a incorporação desses seres, nós pedíamos sempre uma prova física de que eles existiam. Pedíamos uma prova física. Então, às vezes, a televisão ligava sozinha, era mais comum o rádio ligar sozinho, era rádio de pilha, a luz apagava e acendia, era muito comum isso. E aí que eu vou falar para você aqui, que se você está gostando desse meu ensinamento, assiste um filme que se chama Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Porque muito do que eu estou falando aqui, o Spielberg, ele entrou muito em contato com vários ufólogos para desenhar esse filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau. E o primeiro contato que eu tive foi então de primeiro grau. O nosso grupo, do General Show e outros grupos, eu acho que era dele também, na hora marcada, luzes. Uau! Luzes aparecendo, nós vimos tudo aquilo. Otávio, então você é uma pessoa especial por ter visto isso? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós estávamos buscando esse contato, estávamos buscando essa percepção. Então vimos aquele monte de naves. Daquele dia em diante, metade do grupo desistiu. Metade do grupo desistiu. Não quis mais fazer nenhum tipo de contato porque ficou com medo. Porque aquilo realmente não era uma brincadeira. Não era assistir uma palestra de ufologia, não era assistir um seminário. Realmente aquilo era muito contundente. As coisas estavam ali acontecendo. Estavam ali se manifestando, de ver as naves. E muitas pessoas viram, muitas pessoas viram. Não foi só eu. Várias pessoas tiveram a oportunidade de ver essa nave. Pois bem, então voltamos e metade do grupo continuou esse trabalho. Mas aí havia já um questionamento da nossa parte, que é um questionamento assim: o que isso traria para mim? Eu, como buscava muito questões de espiritualidade, de budismo, eu já fazia parte da Rosa Cruz, fazia muito karatê, a parte espiritual do karatê, do kung fu, começou um questionamento para mim: o que isso me traria? Esse tipo de conhecimento era só uma curiosidade ou eu queria adentrar? Pois bem, nós continuamos os contatos mediúnicos, e o que era legal é que os seres dessa confederação dos planetas, que eram muito sérios, depois eu vi algumas canalizações desse comando Ashtar, e eu fiquei assim muito decepcionado de outras pessoas. Chegou uma hora que todo mundo entrava em contato com esse comando Ashtar, só se falava nisso. Tinha na época uma gravação desses seres falando que era um português péssimo, não tinha profundidade nenhuma, não tinha sabedoria nenhuma, eram coisas assim meio mais do mesmo. E como algumas vezes pessoas que canalizavam Jesus também diziam, e Jesus, ele falava
As palavras de Jesus eram palavras de fogo. Jesus chegava para ti e falava assim, o reino dos céus é igual à semente de mostarda, a menor dentre todas as sementes, mas que quando cai em terra fértil, se torna a maior de todas as árvores e abrigo para todos os pássaros do céu. As palavras de Jesus eram incríveis, era de uma sabedoria ímpar. E tinham pessoas que analisavam Jesus, aquela mais do mesmo, diziam, você tem que ser amoroso, você tem que ser gentil, você tem que gostar das pessoas. As palavras de Jesus eram contundentes, eram de uma profundidade ímpar. Ele não tinha essa linguagem simplória. E esse comando Ashtar, o real, era muito profundo. Depois teve vários textos que era de uma superficialidade ímpar. Mas o que eu senti daí? Esses seres de outros planetas, de uma confederação planetária, que era um grupo, como uma associação, eles queriam saber quem era Buda, quem era Jesus, qual eram os ensinamentos. E aí o meu grupo, que me punha meio de lado, porque eu era muito jovem, começou a me chamar, porque eu estudava tudo isso. Esses grupos queriam saber do yoga, dos nossos chakras, dos nossos corpos. E eu comecei a dialogar, eu não tinha tanta mediunidade assim, as outras pessoas dialogavam, faziam esse diálogo, e através desse diálogo eu falava para os meus médiuns, meus amigos, meus mestres, e eles se comunicavam com esses seres. E nós íamos trocando informações. Isso durou muito tempo, foi muito produtivo. Até que uma hora veio o convite para um contato de segundo grau. E era interessante que a gente sonhava com isso, pensava nisso. Era um momento da minha vida assim, muito ligado, porque realmente quem entra na ufologia para valer, isso naquele filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau mostra isso. As pessoas começam a ficar o tempo inteiro pensando nisso. E a minha vontade, eu vou falar para vocês, era sair desse planeta. Olha como eu era um jovem iludido. Eu adoro esse planeta. Adoro estar aqui, adoro os animais, adoro vocês, adoro as pessoas que eu amo. Mas eu só pensava nisso o tempo inteiro. Se você assistiu o filme, eu quero que você assista Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Tinha um cara que fazia purê de batata, com purê de batata uma montanha, que ele não sabia o porquê dessa montanha. Mas enfim, eu até me arrepio um pouco quando eu falo disso. E eu estou falando disso tudo porque teve esse trabalho. Agora tá tendo algumas aparições, né? Tem pessoas que esperam para ter contato com esses seres, mas enfim. Agora tá ficando cada vez, tá afunilando isso, né? Eu acredito. Eu nunca mais mexi com isso depois de algumas coisas que eu vou falar para você mais para frente. Mas não que você não possa mexer. E não é o meu caminho. Não é o meu caminho. Mas, pois bem, aí os seres, né, da Confederação dos Planetas, que mais para frente eu vou te ensinar como entrar em contato com isso, eles falaram assim, 2 de vocês vão para Ilha Bela. Ilha Bela é um centro de ufológico incrível. E 2 de vocês vão para Ilha Bela. Eu falei, ok, eu não vou para Ilha Bela. Vai o Otavinho me chamava, e vai o outro menino, que era o Rafael, acho. Vocês 2 vão para Ilha Bela. Eu falei, uau! E eu falei, mas sério mesmo? Sério mesmo, porque vai ser uma experiência muito forte em Ilha Bela. Nesse inteirinho eu já tinha ido várias vezes para São Tomé das Letras, mas São Tomé eu nunca tive nenhuma experiência ufológica lá. Em São Tomé falava-se muito na época que tinha uma gruta do carimbado que você ia parar no centro da terra. E eu, jovem, forte, faixa preta de karatê, de kung fu, fazia yoga o dia inteiro. Eu entrei por aquelas cavernas lá, mas essas experiências com seres intraterrestres eu nunca tive. Falam muito que tem os chakras na terra, que é São Tomé, Aiuroca, Itamonte, São Lourenço, que teriam entradas para esses locais no centro da Terra. Mas aí eu acabei nunca tive experiência. Ilha Bela
Então vamos lá para Ilhabela. Ilhabela é um local, se vocês pegarem um mapa ufológico de Ilhabela, tem até um livro que ficou famoso nos anos 80, Ilhabela e seus mistérios. Um livro bem legal, Ilhabela e seus mistérios. E nesse livro, você vai encontrar lá todos os náufragos que simplesmente desapareceram em Ilhabela. Porque se você vê o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ou ler o livro que eu te recomendei, que é SOS, a Humanidade, você vai ver que quando esses seres vêm, muitas vezes o que está aqui vai. Nesse filme Contatos Imediatos, começa o filme aparecendo um monte de aviões da Segunda Guerra Mundial que sumiram na Segunda Guerra Mundial. Tem um navio também, se eu não me engano, que desaparece em 1940 e pouco, e ele reaparece em 1980 e pouco. Reaparece tudo funcionando, os navios e as pessoas também. Porque o tempo é diferente. O tempo é diferente, segundo esse estudo. Então, o que acontece? Ilhabela, eu tinha medo, porque se alguma coisa acontecesse comigo, eu ia parar em outro canto, e o que está no outro canto viria para cá. Nós já sabíamos disso. Então, por isso que Ilhabela é um dos maiores centros ufológicos que existe. Quase ninguém fala sobre isso, mas se você for para Ilhabela, conhecer as pessoas lá, é uma coisa muito, muito grande mesmo, muito grande. É um centro de ufologia, assim, um local de ufologia incrível mesmo, Ilhabela, incrível mesmo. E aí o que acontece? Lá vou eu para Ilhabela, eu e esse outro menino, porque eles falavam que nós tínhamos que ter um corpo preparado para o que ia acontecer. Não é nada espiritual. Tinham pessoas muito mais evoluídas que eu no grupo que eu pertencia, muito mais. Eu era um gurizote, só que um gurizote de 18 anos, né, que eu tinha, era hoje uma pessoa de 8 anos, que naquela época o amadurecimento era mais lento. Então eu era uma pessoa absolutamente inocente, fazendo colegial, mas eu era fortinho. E o outro menino que foi comigo também era fortinho. Então vamos lá para Ilhabela. Fomos lá para Ilhabela. Só que isso eu vou falar numa outra conversa nossa. Dessa ida minha para Ilhabela. O que acontece, o movimento que houve, vou falar no nosso na nossa próxima conversa. Então, lê esse livro, SOS, a Humanidade, leia os livros do JJ Benítez, que são sérios, leia a revista UFO, que é muito séria, e leia também, e assista esse filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Se você está gostando dessa aula minha, quando você vê esse filme, você vai adorar, vai ficar fascinado e fascinado, ok? Se esse assunto, a ufologia, dentro do meu ponto de vista, dentro dos meus mestres, se esse assunto toca teu coração, eu quero propor para ti um aprofundamento. Eu tenho uma formação na minha escola, na uma universidade, de terapeuta quântico, que envolve várias técnicas que representam um salto de qualidade de saúde, de energia, de vida pessoal, ou você se formando como terapeuta quântico. Você vai aprender um pouco da visão do Ken Wilber, que é uma grande psicologia de evolução, os decretos, as formas de pensamento, técnicas de prosperidade do Gasparetto, o reiki alternativo, que é o xamânico Maheo, o reiki crístico, que é o Yadjaur Ripuí. Nessa formação você vai aprender também símbolos, mandalas, desenhos, que eu aprendi junto com os meus mestres na pesquisa ufológica. São desenhos que nós usamos, que foram recebidos, canalizados de seres de outros planetas, então por isso que é chamado de reiki ufológico. Você vai aprender esse reiki também, ter várias iniciações. Nessa formação você aprende benzimento, cura prânica, técnicas tibetanas, mantras diversos, cristais, aromaterapia,
o trabalho com a água junto com a cromoterapia, tudo isso dentro de uma visão quântica. É um curso para quem gosta muito de espiritualidade, de misticismo, terapeuta quântico. Você vai ver aqui em algum canto escrito a respeito desse curso, e aqui embaixo, aqui em cima, e nós temos ele presencial e temos ele online na minha escola Humaniversidade. Se você tiver interesse, ok? Agora, voltando a essas aulas que eu te dei aqui, é importante que você assista às 4 de ufologia, se você for realmente praticar alguma coisa, ok? Que você assista essas 4 aulas que eu estou te oferecendo. Você viu uma, vai ver a outra, vai ver a outra. E se você quiser aprofundar ainda mais esse tema também, nessa formação de terapeuta quântico, que não sou só eu que dou, são vários professores, eu, Juliana, Ananda, e tem o Oberon participa da formação online, falando de jejum, de cura pela alimentação, de alimentação prânica, enfim. Se você quiser um aprofundamento nesse curso de terapeuta quântico, também tem. Se não, se você quiser manter o que eu estou te informando aqui, eu te passei, uau, muita coisa, só os símbolos mesmo, que é mais um autotratamento ou um tratamento nos outros, usando os símbolos canalizados, esses só no curso que é possível. Quem sabe uma hora eu transmita aqui, ok? Mas eu tomo um certo cuidado com alguns detalhes dessa visão quântica, exatamente porque nós estamos mexendo com técnicas de receptividade, mediunidade, você vai estar se abrindo. Por isso que eu insisto, entre em contato com seres vivos da Confederação dos Planetas. Quem for fazer a liturgia mesmo, tem mais detalhes, claro, que pode fazer com que isso seja cada vez mais abençoado, se esse for o teu caminho, ok? Então, fica aí meu convite para você conhecer a formação de terapeuta quântico. Eu não dou aulas de ufologia separado, eu não dou essa formação de reiki ufológico separado, só dentro dessa formação, porque você tem uma série de elementos, tem ensinamentos do Deepak Chopra, do Amit Goswami, do Ken Wilber, tem pesquisa de vários filmes transpessoais, para você fazer um atendimento mesmo, para você poder atender como terapeuta quântico e para você também poder, dentro do possível, fazer um trabalho com você de consciência, evolução, de uma vida que vale a pena ser vivida, ok? Amor de amor a ti, é um prazer me dirigir a ti, me sinto honrado de ter você como minha aluna, como meu aluno da Humaniversidade.